nada. Não deixe que nada e nem ninguém tire a sua atenção, porque nós vamos meditar em um mandamento de Cristo. Você vai ver que no final ele diz que esse é um mandamento que ele deixou para nós. Lucas capítulo 22, verso 14 a 20. Lucas 22, 14 a 20. Quem achou, diga amém. Quem não achou, grita bem alto, me espera. Lucas 22, 14 a 20. Lucas 22, 14 a 20. Amém? Vamos lá? A CF? Isto, rapaz, você já está sabido, hein? Vamos ler então, 14 a 20. E chegado a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Bora? E disse-lhes, desejei muito, em algumas versões diz, desejei ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpre no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Verso 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento. Este cálice é um Novo Testamento. Este cálice é um Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra que é viva, que é eficaz. Tua palavra que é penetrante. Que essa palavra venha encher o nosso coração e a nossa vida nessa noite e que ela venha, ó Deus, nos tirar de um lugar de conforto, mas nos levar, ó Deus, a um lugar de entendimento, a um lugar, ó Deus, aonde nós queremos mais e mais do Senhor. Em nome de Jesus. Sabe, esse texto é o texto da última ceia de Cristo. E o texto diz o seguinte, quando chegou a hora, primeiro versículo 14 diz o seguinte, quando chegou a hora, sabe, Jesus Cristo sabia do tempo de todas as coisas porque ele buscava o Pai. Jesus Cristo tinha o seu tempo, todos os dias ele tirava um tempo para orar ao Pai. Esse texto de Lucas mostra, não sei se você sabe, mas Lucas fala de Jesus como um homem. E Jesus Cristo, ele tirava o seu tempo para orar com Deus. Ele tirava o seu tempo de devocional. E quando ele fazia isso, ele escutava as direções que o Pai estava dando para ele. E ele entendia que este era o momento. Ele já sabia que estava chegando a hora. E por causa de estar chegando a hora, ele convoca os seus discípulos. E aí o texto continua dizendo o seguinte, Jesus e seus apóstolos tomaram um lugar à mesa. Sabe, irmãos, Jesus Cristo, o maior desejo dele é que nós venhamos estar à mesa com ele. Sabe, estar à mesa com Cristo é o melhor que nós podemos fazer. E Jesus disse o seguinte, eu estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês, antes do sofrimento. Pois eu lhes digo, agora que não voltarei a comê-la, desde que se cumpra no reino de Deus. Então, tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Olha o que ele faz, ele toma o cálice e ele agradece a Deus. Sabe, sempre que nós tomamos o cálice, nós precisamos agradecer a Deus. E sabe, aqui fala o cálice da ceia, mas nós precisamos de todos os dias agradecer a Deus pelo ar que respiramos,
agradecer a Ele pelo alimento que Ele tem colocado na nossa mesa, agradecer a Ele pelas pessoas que Ele tem colocado no nosso lugar, na nossa vida. Amém? E depois disso, tome isto e partilhe entre vocês. Uau! Presta atenção, aqui está falando de ceia, ceia fala de comunhão. E Jesus aqui dá uma ênfase na comunhão, partilhe entre vocês. Sabe, esse texto ele mostra a necessidade de que nós venhamos de fato partilhar a mesa com os nossos irmãos. E partilhar a mesa fala de partilhar não apenas as coisas boas, mas partilhar as nossas dificuldades. Eu estava falando na oração da necessidade que nós temos de, como família, de falar com os nossos irmãos a dificuldade que a gente está tendo. Sabe, na igreja nós temos homens e mulheres de Deus que podem orar por você. E eu disse aqui, irmãos, por favor, não passe por algo sozinho. Sabe, nós precisamos aprender a partilhar todas as coisas. E aí o texto continua dizendo que Jesus não beberia mais desse vinho até que se cumprisse no reino de Deus. Por quê? Porque essa foi a última Páscoa de Cristo. E agora o novo tempo, onde Ele ceará conosco, será nas bodas. Alguém vai estar lá? Amém? Alguém vai estar nas bodas ceando com Cristo? Aleluia! Então Ele agradece e entrega aos seus discípulos e fala, façam isso em memória de mim. E depois da ceia, Ele tomou o vinho e disse, esse é o meu cálice, esse é o cálice da nova aliança, confirmada no meu sangue, que é derramado como um sacrifício por vocês. Então, Jesus Cristo aqui, falando para os seus discípulos, Ele convoca os seus discípulos para um tempo de mesa, aonde na última ceia, Ele começa a fazer, aqui talvez um dos eventos mais significativos, que fala da redenção de Cristo. Sabe, nós precisamos entender que naquela mesma noite, Jesus foi entregue para o sofrimento. Na mesma noite ele foi entregue, ele acabou de cear. E logo após isso ele foi entregue para o início do seu sofrimento. Jesus já sabia, então ele celebra a última Páscoa com o povo. E eu não sei se você sabe, mas a Páscoa, ela tem alguns elementos que não é do nosso uso cotidiano. Nós, ocidentais, nós temos uma visão de Páscoa totalmente deturpada do natural, daquilo que de fato é a Páscoa. Porque a Páscoa eles comem pão sem fermento, eles bebem vinho não levedado, ou seja, suco de uva, e eles comem ervas amargas. Ervas amargas fala de sofrimento, ervas amargas fala de vida difícil, ervas amargas fala de tempo de dificuldade. E Jesus Cristo aqui estava mostrando para nós que nós, como filho deles, como filhos de Deus e embaixadores do reino do céu, nós tocaríamos muitas coisas, mas em detrimento a viver coisas incríveis, nós também passaríamos por algumas dificuldades. E ele então celebra a última ceia com os seus discípulos. Sabe, irmãos, a ceia que nós ceamos, ela não é apenas uma ritualidade, ela não é apenas um ritual, mas a ceia, ela fala de um relacionamento com Deus. Todas as vezes que você vir adiante, sentar aqui e pegar o seu cálice, pegar o seu pão e cear a Cristo, entenda que você está, mais uma vez, confirmando e afirmando a sua aliança com Cristo e o seu relacionamento com Ele. Isso diz que da necessidade que nós temos de fazer esse ato de comunhão, não apenas com os irmãos, mas com Cristo. Sabe por quê? Quando nós partilhamos, nós estamos dizendo para o mundo espiritual que nós fazemos parte de um corpo. Nós estamos mandando um recado para o mundo espiritual. Ei, eu faço parte de um corpo. Eu não ando sozinho. Eu não caminho sozinho. O único lugar no mundo que os órgãos caminham sozinho é naquele desenho como é que é o nome daquele desenho lá? Que tem a mãozinha que caminha lá? A família Adam, irmão. O único lugar que o órgão caminha fora do corpo é lá. Aqui nós precisamos... e a família Adas trata de algo extremamente terrível. Sabe? Mas nós, como corpo de Cristo, nós caminhamos em comunhão. Nós caminhamos, diga, eu caminho em comunhão.
Sabe, a ceia, ela tem um significado extremamente profundo. Por quê? Porque Jesus toma o pão, ele toma o pão e agradece e declara: este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Em seguida ele tomou do cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, confirmado no meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Sabe, essas palavras de Jesus mostram claramente que a aliança que ele estava fazendo agora era uma nova aliança. Uma aliança que veio para sobrepor a aliança antiga. Uma aliança que veio baseada em um novo tempo, uma aliança baseada em atos diferentes, não baseada na lei e baseada em sacrifícios contínuos, porque a antiga aliança ela precisava de ser baseada na lei e no sacrifício de animais. E Jesus Cristo vinha aqui então trazendo o entendimento de que ele era o Cordeiro perfeito, ele foi o sacrifício perfeito, ele foi a nossa Páscoa. E quando nós ceamos ele. Quando nós participamos da ceia, nós estamos participando dele. Irmãos, eu vi grandes relatos, eu já vi vários testemunhos de pessoas que participaram da ceia e foram curados automaticamente. Porque nós precisamos de ter um entendimento. E o texto de Coríntios, falando da ceia, ele fala que nós precisamos examinar a nós mesmos e comer com entendimento. E comer com entendimento não é saber se eu estou em pecado ou se eu não estou em pecado. Presta atenção. Comer com entendimento é saber o propósito de verdade do que a ceia é. Participar da ceia é participar do corpo e do sangue de Cristo. Sabe, então, Jesus Cristo vem mostrando que esse sangue que ele estava participando com os seus discípulos não apenas redimia a humanidade, mas oferecia perdão, oferecia justificação. Era uma garantia de uma nova reconciliação nele. Porque Jesus Cristo, uma vez que ele ressuscitasse, ele estaria advogando-nos, ele estaria intercedendo por nós. E a partir dali ele disse: eu vos enviarei outro Consolador. Sabe, hoje Cristo está junto ao trono de Deus. E foi enviado para nós o Espírito Santo, o Espírito da promessa, o Espírito que está dentro de nós, mas também pode estar sobre nós. Está dentro de nós porque nós aceitamos Ele, porque nós somos convencidos por Ele, porque nós somos enxertados nele. Mas pode vir sobre nós com o poder dele para que os nossos dons e talentos sejam multiplicados. Sabe, eu não quero apenas o Espírito dentro, eu quero o Espírito sobre. E essa ceia, ela não foi um evento totalmente isolado, mas ela foi um cumprimento do plano de Cristo. Cumprimento esse que foi traçado desde a eternidade, para que nós hoje viéssemos desfrutar do relacionamento com Deus. Sabe por quê? Sempre Deus procura uma maneira de fazer com que o homem nunca se desligue dele. Lembra de quando Adão pecou? Jesus desceu no mesmo horário. É esse microfone aqui? Vou trocar. Pega o azul, tá? Foi. Então Deus desceu no mesmo horário à procura de Adão. E a pergunta dele: Adão, onde você está? A pergunta dele para Adão foi essa: onde você está? Sabe, irmãos, Deus sempre nos procura para ter um relacionamento. Eu te faço uma pergunta nessa noite. Ele tem te procurado, mas você tem escutado a voz dele? Tem respondido à procura que ele tem feito por você? Sabe, irmãos, mais do que nunca nós precisamos de estar firmados em Deus.
Mais do que nunca a nossa fé precisa estar firmada nele. Mais do que nunca nós precisamos entender o porquê nós estamos neste lugar. Mais do que nunca nós precisamos viver por ele e para ele. Mais do que nunca nós precisamos dele sobre nós. Porque nós não temos mais tempo para errar. E Deus continua procurando o homem em toda a linha do tempo. Você vai ver a busca de Deus por relacionamento com o homem. E aí você me pergunta, mas por que, pastor, que Deus procura a gente para ter tanto relacionamento? Salmo 115 diz que nós parecemos com quem nós adoramos. O princípio disso é para que a cada dia que nós nos relacionamos com Ele, a cada dia que nós tenhamos mais tempo com Ele, Ele seja mais impregnado em nós. Esse é o motivo. É só isso. Para que você venha exalar mais e mais o bom perfume dele. Então, nós precisamos entender que a ceia, ela possui também o significado escatológico. Por quê? Porque Jesus Cristo disse que aquela seria a última ceia dele com os apóstolos. E a próxima ceia seria no reino de Deus. Ou seja, essa próxima ceia será o dia do grande banquete no reino de Deus. E qual é o propósito da nova aliança? Nós precisamos entender que o texto é bem claro que ele diz que esse é o cálice da nova esse é o cálice da nova aliança. Vamos lá, esse é o cálice da nova. E esse cálice da nova aliança é um cálice que vem com um entendimento um pouco diferente. E na linha do tempo, Deus fez promessas, Deus fez alianças com homens. Deus fez aliança com Noé, e nessa aliança ele prometeu que nunca mais iria destruir a terra com água, com dilúvio. Deus fez aliança com Abraão, e nessa aliança Deus promete que a descendência dele seria grande na terra. Com Noé, ele falou assim, eu não vou mais destruir a terra, e por isso nós estamos aqui. Com Abraão, ele prometeu que a descendência dele seria grande e numerosa, e por isso Israel está vivo. Com Moisés, ele entregou a lei no Sinai, e com essa lei, através dessa lei, ele estabeleceu um pacto com aquele povo, pacto que ainda está em vigência até hoje. E com Davi, ele promete que a sua descendência seria estabelecido a partir da sua descendência um reinado eterno. E é por isso que Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque ele foi o rebento que saiu da raiz de Jessé. Sabe, cada uma dessas alianças apontava para Cristo e mostrava que a vinda dele seria para que essa nova aliança fosse então cumprida nesses dias. Jesus Cristo veio para inaugurar essa nova aliança. E Jesus inaugurou uma nova aliança, que antigamente a aliança era feita com sangue. E nós precisamos entender que existem duas moedas de troca no mundo espiritual. Uma delas é o sangue, a outra delas é o dinheiro. Da mesma maneira que era derramado sangue e que era feita uma oferta, ainda continua. E Jesus Cristo, firmando essa nova aliança, ele faz algo. Eu não deixo de me ofertar, mas eu também não deixo de derramar o meu sangue. E quando Cristo morre, um soldado romano, para que se cumprisse a escritura dele, que nenhum osso dele fora quebrado, poderia ser quebrado, porque os outros ladrões, eles iam lá e quebravam as pernas dele, para que eles acabassem de cair e morressem rápido. E quando eles chegaram em Cristo, Cristo já estava morto. E para constatar que ele estava morto, eles lançaram uma flecha, eles lançaram uma lança no seu lado. E de onde eles lançaram essa lança, saiu dali sangue e água. Sangue fala da vida e a água fala do Espírito de Deus que é derramado sobre nós através dessa nova aliança. Amém? Alguém aqui está preso a essa nova aliança? Aleluia! Sabe, só que nós precisamos entender que essa aliança é uma aliança eterna para nós. Porque a ceia, ela vai se iniciar nas bodas, mas vai continuar.
Essa aliança de Cristo, ela não trouxe apenas salvação, mas ela trouxe um sentido de um relacionamento, porque todos nós hoje temos um relacionamento com Cristo. O véu se rasgou de alto a baixo, e por causa que o véu rasgou, nós temos livre acesso. Ele saiu de dentro de uma caixa e veio habitar dentro de nós. E nós temos livre acesso ao trono de Deus hoje, porque Ele está dentro de nós. Irmãos, nós não necessitamos mais de intermediários, porque Cristo, Ele é o nosso sumo sacerdote. A nova aliança, ela marca um transicionamento entre o relacionamento do homem com a humanidade, ou de Deus com a humanidade, quer dizer, de Deus com o homem. Porque antigamente era necessário que, para que o homem tivesse relacionamento com Deus, houvesse um sumo sacerdote que orasse por ele, que viesse intervir por ele. Hoje o nosso sumo sacerdote está na eternidade com Deus. Irmãos, e nós temos livre acesso por causa dessa nova aliança. Nova aliança que foi feita com sangue. E foi plantada em nós o Espírito de Deus. Essa nova aliança, ela foi baseada em alguns aspectos, e uma delas é a graça. Graça fala de algo que nós não merecemos, mas mesmo assim recebemos. Graça fala de um presente, fala, eu recebi um presente. Um presente que nada paga, mas que Ele pagou por mim. Isso é graça. Graça é um favor que é liberado para nós, é um favor que é presenteado para nós, que mesmo nós, sem merecer esse presente, nós recebemos. Sabe, a comunhão que nós temos com Deus foi outro aspecto dessa nova aliança. Porque, como nós já dissemos, antigamente era necessário que um sacerdote matasse o cordeiro, que um sumo sacerdote uma vez por ano entrasse no Santo dos Santos para interceder pelo povo. Hoje nós temos livre acesso a Deus. Hoje nós teremos livre acesso a Ele. Você pode falar que Ele está te escutando. Essa semana eu vi alguém falando sobre oração e lugar e vida de secreto, e ele disse o seguinte, porque a oração do Pai Nosso, olha que chave incrível da oração do Pai Nosso. Ele diz o seguinte, que a oração diz o seguinte, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mas antes Jesus diz o seguinte, em Mateus 6,6, ele fala assim, entra no seu quarto, fecha a porta, e o Deus que está em secreto vai te ver no secreto. Abre em Mateus 6. Eu quero ler esse texto com vocês, porque esse texto fala de uma chave muito intensa da comunhão que nós podemos ter e um segredo do que pode ser que os pedidos nas nossas orações não estejam sido aceitos por causa da nossa oração errada, porque a Bíblia diz que nós oramos e pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Olha o que diz o seguinte, Mateus 6,6, quando tu orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, e ora ao teu Pai que está em secreto, e o seu Pai que te vê em secreto te recompensa publicamente. Olha que incrível. Ele manda que nós venhamos fechar a porta do nosso quarto. E esse Pai que está onde? Em secreto. Sabe, mais uma vez, provando de que a busca de Deus por nós é diária. Ele está esperando. O lugar do nosso secreto, ele já está lá nos esperando. Sabe aquele lugar que é onde a gente encontrava ele todo dia? Assim como Adão encontrava? Deus sempre quer nos encontrar nesse mesmo lugar. Por quê? Porque Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer ter comunhão conosco. E uma das coisas mais incríveis da graça é a transformação que essa nova aliança veio sobre nós. A transformação que essa nova aliança traduz em nós, para que através de nós outras pessoas sejam ajudadas. Sabe, antigamente a aliança que foi feita, essa aliança estava nas tábuas visíveis. A partir de hoje, a partir da morte de Cristo para cá, essa escrita está dentro do coração do homem. A Bíblia diz que dentro de nós foi impregnado o mandamento dele. Dentro de nós foi impregnado o desejo pela eternidade. Dentro de nós foi impregnado tudo que nós precisamos.
E a partir desse entendimento, nós somos transformados. E é por isso que muitas vezes nós fazemos algo de errado e o Espírito Santo de Deus vem e pontua no nosso ouvido. Você está errado. Isso acontece com você? Irmão, comigo acontece sempre. Vem aquela voz bem suave no ouvido aqui. Você está errado, filho. Volta atrás. Ou não faz isso não. Pede perdão. Sabe, essa nova aliança que foi dispensada a nós, que foi liberada a nós, faz com que nós não apenas fôssemos salvos do pecado, mas que o pecado não nos domina mais. E porque o pecado não nos domina, nós temos livre acesso de ter comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Amém? Agora, quando nós recebemos essa nova aliança, junto com essa aliança que nós recebemos, veio de Deus o nível de responsabilidade. Quando a gente casa e nós temos os nossos filhos, o nível de responsabilidade aumenta, correto? Quando você é solteiro é uma coisa, casou, a conversa é outra, arrumou um menino, a filha é outra. É outra realidade. Sabe, não é diferente, porque todo presente que nós ganhamos traz para nós, junto com o benefício, uma responsabilidade. E Jesus Cristo, ele explanou essas responsabilidades que nós precisaríamos ter a partir do recebimento dessa nova aliança, da graça que foi dispensada e liberada para nós. E uma dessas é amar uns aos outros. Sabe, amar uns aos outros é um mandamento que nós temos. Amar uns aos outros não é uma condição emocional. Amar uns aos outros é uma necessidade. Amar uns aos outros é uma obrigação. Por quê? Porque na oração do Pai Nosso nós falamos, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos os que nos têm defendido, os que nos ofendem. Ou seja, a partir do momento que nós não perdoamos alguém, você também não é perdoado por Deus. A Bíblia é bem clara. Então aqui fala com clareza da necessidade que nós temos de amar uns aos outros, porque amar uns aos outros faz parte do pacote que nós recebemos de Deus, da nova aliança que Ele entregou na cruz, entregando a sua vida e o seu sangue. Junto com esse pacote também a necessidade de uma vida em santidade. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que a santidade não é para o pastor, a santidade não é para o líder da igreja, a santidade é para todos. Porque uma vida de santidade é uma vida de um homem e de uma mulher que tem relacionamento com Deus. Porque nós já falamos que quanto mais nós relacionamos com Ele, mais dele fica impregnado em nós. Eu não sei se você sabe, mas eu sou capixaba e morei em Minas durante muitos anos. E por incrível que pareça, na minha casa eu sou o que tem um sotaque mais mineiro. Eu sou o capixaba mais mineiro, talvez, que vocês podem conhecer. Às vezes eu falo algumas coisas aqui, depois eu tenho que traduzir, que eu falo, aí eu vejo que algumas pessoas ficam olhando assim, perdido, o que eu estou falando, eu faço a tradução do mineirês para o português. Mas por que que isso acontece? Porque eu fui criado, eu tive relacionamentos que me fizeram falar, que me fizeram mudar a minha maneira de falar. Sabe, o seu relacionamento com Deus vai mudar a sua maneira de falar. O seu relacionamento com Deus vai mudar a sua maneira de viver. O seu relacionamento com Deus vai mudar a sua maneira de ver as coisas. Sabe, irmãos, e participar da ceia, para nós, é um privilégio. Por quê? Porque nós somos privilegiados de participar da ceia. Porque a ceia não é para todos, é para quem deseja ter comunhão com Cristo. A ceia é para quem deseja ter comunhão com Cristo. A ceia é para quem declara para o mundo espiritual, eu faço parte do corpo. Eu faço parte do corpo. Sabe, junto com esse pacote também veio a necessidade de anunciar o Evangelho de Deus. Anunciar o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação, o Evangelho do reino.
Sabe, essa é uma outra necessidade, porque eu sempre digo que nós não podemos oferecer uma graça menor do que a graça que nos alcançou. Isso fala de um coração com compaixão. E sabe, irmãos, quando alguém vem me procurar para falar sobre alguma dificuldade, algum pecado, alguma coisa que ele cometeu, em nosso coração nós temos um grande momento de tristeza, de compaixão por essa vida, porque nós sabemos que o que faz com que o homem peque são as amarras que tem na vida dele. Nós sabemos isso. Agora, quando nós anunciamos o Evangelho de Cristo, essas palavras que saem da nossa boca, essa vida que parte de nós, pode ajudar a mudar a vida de alguém. Sabe, nós fomos chamados para ir e fazer discípulos em todas as nações. Isso faz parte da nova aliança. Isso faz parte do propósito dessa nova aliança. Para que essa mesma graça que nos alcançou um dia, venha alcançar mais pessoas. Sabe, a nossa vida precisa refletir a graça. A nossa vida precisa ser um testemunho do que nós recebemos de Deus. A nossa vida precisa ser uma televisão aonde todos assistem. A nossa vida precisa ser um outdoor para o lugar onde todos olham. Sabe, irmãos, eu quero crer que nesses dias Deus tem derramado um novo tempo sobre a sua vida. Eu quero crer que nesses dias Ele tem te alcançado de uma forma diferente. Uma forma que te faz entender e compreender que é necessário que você tenha um relacionamento com Ele, porque a partir desse relacionamento, a sua vida vai ser uma outra vida. Amém? Sabe, na antiga aliança, na antiga aliança, o relacionamento era feito através de sacrifícios e de uma lei. Na graça, ela é feita, hoje na nova aliança, ela é feita pela graça e através da fé. Sabe, nós precisamos crer. Na antiga aliança, existia um mediador, Moisés. Na antiga aliança, o mediador foi Cristo, que é o sumo sacerdote. Aleluia. Que morreu uma vez por todas. Que se fez por nós. A ira que era para vir sobre a minha e a sua vida foi sobre ele. Sabe, enquanto na antiga aliança, a duração era temporária, porque Deus fazia alianças com o homem de tempo em tempo, a aliança que foi feita através de Cristo, ela é eterna. E ela nos alcançou e plantou a eternidade dentro de nós. Enquanto na antiga aliança, animais eram mortos todos os anos. Na nova aliança, o próprio Cristo se fez esse sacrifício por nós. Sabe, e antigamente, enquanto o relacionamento era feito com homens, hoje é feito direto com Deus, mediante a nosso relacionamento com o Espírito Santo, porque foi Ele que veio sobre nós agora. Amém? Sabe, a antiga aliança, ela foi um preparo para que a nova aliança nos alcançasse. A antiga aliança foi um preparo para que essa nova aliança nos alcançasse. Sabe? E através de Cristo, nós recebemos grandes coisas. Através de Cristo, nós recebemos o novo de Deus. Porque Ele morreu por nós, nós hoje não precisamos sacrificar mais animais. Sabe, eu quero crer que você tenha entendido de que Deus tem nos chamado para um novo tempo de relacionamento com Ele. E essa última ceia que nós lemos não foi apenas um jantar, mas ela foi um marco na história da humanidade. Um marco porque Cristo morreu pela última vez, para que nada mais tivesse que morrer pelos nossos pecados. Amém? Sabe, e foi nesse momento, no momento da mesa, foi no momento da mesa, aonde Cristo selou esse tempo da nova aliança. Aliança que iria ser entregue, iria ser cravada por causa da sua morte.
O corpo dele foi partido. O sangue dele foi derramado por mim e por você. E por causa disso, por causa desse sangue que foi derramado, por causa dessa carne que foi rasgada, nós temos hoje vida eterna. Tudo isso aconteceu para que nós viéssemos ter a vida eterna garantida. Diga bem alto, eu tenho a vida eterna em Cristo. Amém? Nós precisamos entender e acreditar nisso. Sabe, eu queria te dizer que Deus tem feito um convite para nós. E eu não tenho dúvidas de que o Espírito Santo de Deus já compartilhou no seu coração aquilo que Ele deseja de você. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Eu quero te perguntar, você já aceitou o convite de ser participante dessa nova aliança? Sabe, irmãos, e aceitar o convite não tem a ver com a sua vida de crente. Aceitar o convite tem a ver com a necessidade e a identidade em nós de uma nova mudança. Durante muitos anos eu vivi uma religião onde eu não vivia aquilo que Deus tinha para mim. E um dia eu tive que levantar a minha mão, apesar de ter nascido dentro da igreja, eu tive que um dia levantar a minha mão ao céu e aceitar Cristo como meu Salvador. Eu tive que fazer isto. Eu quero te convidar, se você deseja participar dessa nova aliança, se você deseja aceitar essa nova aliança, aceitar Cristo, aceitar a morte vicária dele, aceitar o sangue e o Espírito e a água que fluiu dele, aceitar o sangue e a água que fluiu dele, aceitar a vida e o Espírito dele. Eu queria que você levantasse, colocasse de pé, porque eu gostaria de orar por você. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Nós queremos te aceitar, Pai. Nós queremos entender. Muito mais do que entender, nós queremos viver. Ah, Pai, para que o Senhor, ó Deus, receba a recompensa do seu sacrifício. Nós nos entregamos nessa noite em nome de Jesus. Nós nos entregamos. Porque hoje é dia de dizer sim a uma vida abundante. Hoje é dia de dizer sim a uma vida nova. Hoje é dia de dizer sim para o Deus que veio residir em nós. Hoje é dia de dizer sim para um novo tempo. Hoje é dia de dizer sim para uma nova estação. Hoje é dia de dizer sim para um novo tempo em Deus. Aleluia. Eu queria que todos colocassem de pé. Abre os seus olhos. Eu queria te convidar a adorar a Deus essa noite. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que Pago, sacrifício de amor que me encontrou, ungido do pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração e deu perdão, restaurou minha comunhão. Diz a Ele: digno é o Senhor, sobre o trono estás, como soberano Criador.
vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Eu quero te convidar para que você venha aqui à frente e pegue esse cálice para que nós venhamos cear juntos. Levante do seu lugar, vem aqui, pega o cálice. Esse é um tempo de como o corpo de Cristo. Tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou a mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Levante suas mãos e diga: Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Eu elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Vivo é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Senhor, nós apresentamos esses elementos a Ti e consagramos. Ah, Pai, assim como na Sua ressurreição, pessoas foram ressuscitadas, cegos vieram a ver, coxos andaram, surdos ouviram. Nós declaramos que o cálice da nova aliança tem o mesmo poder. Poder de trazer a vida. Poder de trazer a vida. E nós consagramos esses elementos a Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei. Que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, Ele toma o pão. E quando Ele parte, Ele dá a graça. Ele agradece a Deus. E declara aos seus discípulos. E declara aos filhos do reino. E declara a esse povo que foi alcançado pela nova aliança: comei, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode pegar o seu pão e se alimentar dele.
Ah, Jesus, muito obrigado pela tua carne que foi rasgada. Muito obrigado porque o Senhor se entregou por mim. Muito obrigado porque a cruz que era minha, o Senhor levou. Muito obrigado porque a morte que era para ter alcançado a minha vida, o juízo de Deus que era para ter vindo sobre mim, não veio e alcançou a ti. Muito obrigado por ter se entregue no meu lugar. Semelhantemente, depois de cear, ele toma o cálice e diz: esse é o cálice, este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que beber e que comer indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Pode beber desse cálice agradecendo a Deus, porque o sangue dele que foi vertido na cruz veio em lugar do nosso. Eu verei na tua mesa, cearei, ele virá. Eu verei na sua mesa, cearei, ele virá, ele virá. Eu verei na sua mesa, cearei. Agradeça a Ele, porque o sangue dele foi vertido na cruz do Calvário por nós, mas que através de nós uma nova vida venha a ser vivida, através de nós um novo tempo se inicia. Eu declaro sobre a sua vida um novo tempo, eu declaro sobre a sua vida uma nova vida, eu declaro sobre a vida a luz de Cristo. Eu declaro sobre a vida uma nova vida de Cristo. Eu declaro sobre a sua vida uma abundância dele. Ah, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor se entregou. Muito obrigado porque o Senhor se entregou. Ah, Jesus, e por isso nós estamos aqui. Diga, ele virá. Ele virá. Eu verei na tua mesa, cearei, e ele virá. Eu verei na tua mesa, cearei. Aleluia! Você pode aplaudir a Ele e glorificar ao nome do Senhor. Porque com o ato de comunhão, participando da mesa dele, nós estamos anunciando a morte, vida e ressurreição dele. Aleluia! Pode sentar no seu lugar. Aleluia! Deus é muito bom. Deus é muito bom. Aleluia! Glória a Deus. Antes de orar, para nos despedirmos do culto de celebração de hoje, eu quero dar alguns avisos. Quem está nos visitando pela primeira vez? Bem, primeira vez que vocês visitam? Muito obrigado. Caio e Laine. Obrigado, Caio e Laine. Vocês vão receber uma prancheta. Eu queria que vocês anotassem o telefone de vocês para a gente mandar uma mensagem agradecendo
pela visita e nos colocar à disposição. E nessa prancheta tem um lugar aí, se você deseja receber uma visita de alguém na igreja, escreve aí que nós estaremos indo na casa de vocês, ter um tempo de mesa, compartilhar. Se vocês desejarem ter um tempo também aqui na igreja, a gente pode marcar, tá bom? Fiquem à vontade. Marcelo, obrigado. Vocês já são daqui, Garela. Obrigado. Gil, Débora, obrigado. Essa família nós amamos muito. Mais alguma? Aconselho, irmãos, toda terça-feira, os pastores Wilson e Clélia, que são pastores de casais, pastores de família da igreja, estão aqui na igreja. Se você deseja agendar um bate-papo com eles, procure a pastora Clélia ou anota o telefone, manda um WhatsApp para ela. Não deixe, como eu disse, não deixe de ser pastoreado. O pastoreamento é uma necessidade.